O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, disse em entrevista na última sexta-feira que pretende retornar ao Brasil nas próximas semanas e fazer oposição responsável ao atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A declaração foi feita em entrevista ao podcast The Charlie Kirk Show. Perguntado se voltará para a política, o ex-presidente respondeu, abre aspas, ou abre travessão aqui, né, pra gente. Tenho que continuar na política. É aquilo, a atividade na qual me descobri um pouco tarde, talvez. Mas por ausência de lideranças de direita, me vejo na obrigação de coordenar essas novas lideranças que têm surgido para que o Brasil não mergulhe de vez no socialismo ou no comunismo, disse, apesar de não haver planos do governo para implantar esses sistemas econômicos no país. Segundo o ex-presidente, a eleição dele para comandar o executivo em 2018 transformou o movimento conservador no país. O Brasil não tinha direita. Conseguiu juntar esse povo todo, falar dos valores e da importância deles para o futuro do Brasil. É uma massa muito grande que fará diferença em eleições futuras, destacou. Queria saber primeiro do Calazans, o que seria uma oposição responsável? É o que estava faltando nos últimos meses para o governo? Sim, a oposição ela é salutar num regime democrático e acho que o Brasil cresce muito democraticamente tendo uma direita e uma esquerda bem definida, né? Com campos definidos, com ideias, com parâmetros de posições ideológicas definidas, independente de quem se afilia a uma ou se afilia a outra, mas para a democracia é bom, para o balanço das coisas é bom, para que o país não caminhe, né, para extremismo, nem de um lado nem para o outro, isso é fundamental. Acho que só o fato de se organizar uma direita no Brasil, uma direita que realmente surgiu, ela existia de forma esparsa, mas de fato com o governo Bolsonaro ela ganhou uma, digamos assim, uma organicidade, né? Passou a existir de forma orgânica, embora tenha se bagunçado um pouco nesse final, e o Bolsonaro é muito culpado por isso, porque tudo isso que ele falou agora ele tinha que estar falando desde novembro, né? Desde a eleição do segundo turno. Esse silêncio do Bolsonaro atrapalhou a direita, desconstituiu a direita e tirou muito do capital político dele. Mas espero que ele ainda consiga, né, voltar de fato e fazer esse trabalho. Por exemplo, não tem um partido, eu tenho falado disso aqui na bancada. Aquela mobilização toda que aconteceu, ao invés de ter resultado em tudo que resultou, aí, tudo que aconteceu no Brasil, se não tivesse o silêncio do Bolsonaro, tivesse essa posição desde o começo, podia ter canalizado toda aquela força para a constituição de um partido verdadeiramente de direita, com uma ideologia definida, para se construir, porque isso para a democracia é bom. De fato, carece de liderança, haja vista que nesse silêncio do Bolsonaro aí pode ver que ninguém ocupou esse espaço, né, como líder, né, desse movimento de direita. Então, é fundamental, espero que caminhe desse modo mesmo. Francês, dentro dessa fala do Bolsonaro, é prudente falar que ele se torna talvez o grande nome da direita para as próximas eleições presidenciais, ou nesse momento há mais espaço para crescer, para um Tarcísio, para um Zema, de repente, pessoas que tiveram seus nomes ligados de certa forma ao presidente Bolsonaro, mas que agora tomam os próprios pés? No momento o nome ainda é Bolsonaro, né? Mas eu acredito no crescimento do Tarcísio de Freitas, ele que está no estado que tem a grande maioria o estado que tem mais eleitores, maior população, é a locomotiva do Brasil, né? Estado que tem mais força. O Tarcísio poderá substituir, inclusive, no futuro aí, né? Ao contrário do que acontece com o PT, que o PT há 40 anos é Lula, 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 e ninguém floriu nem cresceu à sombra dele. O PT, o atual governo, se restringe ao Lula e mais ninguém. Agora aí no chamado bolsonarismo, felizmente você mesmo citou aí o Zema, tem o Eduardo lá do Rio Grande do Sul, nós temos aí grandes líderes, pessoas de idade um pouco ainda menor, mais atualizados, e o Brasil, para ser democrático, precisa ter o representante, alguém que encabece essa metade da população, né, praticamente, que está insatisfeita com o atual líder do governo aí. Qual Eduardo do Rio Grande do Sul? Quem? Eduardo Leite. Eduardo Leite. Representante da direita, você considera?
Não, ele é representante ele da nova acreditava safra que política, vamos dizer. Representante da nova safra política. Ministro do Lula. Centro-esquerda, né? Centro-esquerda. Não, mas tudo bem, nova safra política. Ué, mas e a esquerda está toda com Lula? Não é isso que eu quero dizer. Eu no concordo Brasil, com você. Ideologia no Brasil não existe. Só acho que o Eduardo ele não está nesse aspecto político. Acho que ele é do centro-esquerda. Assim, o pessoal se acomoda em grupos. E não tem nada a ver com o partido. Isso é uma tremenda de uma avacalhação. Então o Bolsonaro ele tem o espaço dele. Se ele for mais inteligente do que foi, porque eu acho que ele entregou a eleição por incapacidade, por cegueira, por achar que ia levar tudo no peito, como ele levou na eleição que o elegeu. Celestino, concorda com o Francês? Em parte, sem entrar no mérito de urna eletrônica, o que houve, né? Não houve paridade, inserções de rádio, e fora que o descondenado, né, teve que abdicar de um monte de coisa, né, e depois vem ao pleito. Então, assim, muita coisa a gente não pode, não deve nem falar, para não ser censurado, porque a Rádio Jovem Pan está censurada. O presidente Bolsonaro faz muito bem em voltar, porque em 40 dias, um monte de atrapalhada, um monte de ministro causando pânico, né, em diversos blogs e diversos sites, coisa que a grande mídia, controlada pelo consórcio, não está muito divulgando, a não ser o Estadão, a Folha de São Paulo. O ministro da Comunicação, por exemplo, asfaltando 8 fazendas num município paupérrimo, onde a irmã dele é prefeita. A ministra do Turismo envolvida com milicianos, né? Diziam que os filhos do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, sempre estava envolvido com miliciano, nunca foi provado nada, e está provado que a ministra do Turismo está envolvida com milicianos e ninguém fala nada, não acontece nada. Se é algum ministro do Bolsonaro, já tinha caído, no mínimo 2. No mínimo, o ministro da Comunicação e a ministra do Turismo. Lembrando, eles não são do PT. Então, assim, o PT está fazendo de tudo para acabar com quem apoiou eles. E essa lenda aí de Eduardo Leite, de Simone Tebet, é tudo farinha do mesmo saco. Não se cresce ao lado do PT, não se cresce ao lado do Lula. Ele vai passar a rasteira em todo mundo. O presidente Bolsonaro é uma liderança forte, fortíssima. Eu lembro dos 30% que o Bolsonaro tem, e eu cravo aqui, eleição de 2024. Qualquer prefeito que for apoiado pelo presidente Bolsonaro, sai com 30%. Qualquer prefeito que tiver o apoio do presidente Bolsonaro tem 30%. E eu fiz aposta aqui com todo mundo. Paulo Martins, um desconhecido, desprestigiado por grande parte da bancada, eu cravei os 30% e ele fez 29,4%. Por causa de pesquisa que favoreceu o candidato que ganhou a eleição. Então, o presidente Bolsonaro tem espaço, muito espaço, vai fazer uma oposição inteligente, porque está fácil de fazer uma oposição inteligente num governo que está fazendo um monte de coisa errada, um monte de absurdo, que não quer unir o Brasil, que não quer democracia, só quer vigilância, quer acabar com a democracia, quer acabar com as liberdades, quer tirar o Uber, por exemplo, aqui do Brasil, né? Quer taxar quem ganha a 2 salários mínimos, pagar imposto, né? E não dá condições de empreendedorismo. O ministro do Trabalho, por exemplo, falando um monte de besteira e depois ter que corrigir. Ministro da Economia, o Haddad, o Poste, falando um monte de besteira, depois tem que corrigir. Então, assim, é um desgoverno. Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele faz muito bem, e aonde ele vai, viu, Gilmar? Não sei se você viu as imagens lá no condomínio que ele estava, eu acho que já tinha muito mais gente prestigiando o presidente Bolsonaro do que o Lula em algum evento depois de presidente eleito.